Olá, pessoal. Estamos estudando bioestatística e na aula passada nós vimos algumas medidas de posição, também chamadas de medidas de tendência central. Média, moda, mediana, né? A média que aprendemos a calcular é a média aritmética simples, mas tem também em estatística a média ponderada. O que é ponderar? Ponderar é sinônimo de pesar. Então, a média ponderada vai levar em conta o peso de cada termo. Então, esse quadrinho aí que nós já até vimos na aula passada, ó, de cálculos estatísticos, né? Nós estudamos as medidas de posição média, moda e mediana. Média pode ser média aritmética simples, que nós já aprendemos a calcular, inclusive usando a calculadora, e média aritmética ponderada, que é o que nós vamos ver nessa aula. Então, ó, média ponderada é a somatória de cada termo vezes o seu peso, dividido pela soma dos pesos. A fórmula está no retângulo aí abaixo, tá? O peso é o tanto que o termo repete, é a frequência daquele termo, tá? Para aprender bem a calcular a média ponderada, o melhor é praticar. Então, vamos aos exemplos. Um sistema de saúde, buscando melhorar o atendimento do usuário, realizou uma pesquisa de satisfação com 100 pessoas. Cada pessoa que utilizava o sistema de saúde atribuiu notas de 1 a 5, sendo 1 um atendimento ruim e 5 um atendimento ótimo. Veja o resultado na tabela abaixo. Então, ó, nota do atendimento. Nota 1. Quantas pessoas que atribuíram nota 1 ao atendimento? 32 pessoas. Nota 2. 41 pessoas atribuíram nota 2. Nota 3. 10 pessoas entrevistadas atribuíram nota 3. Nota 4. 9 pessoas entrevistadas atribuíram nota 4. E nota 5. 8 pessoas entrevistadas atribuíram nota 5 a esse atendimento. Calcule a média de satisfação dos usuários do sistema de saúde, tá? Então, ó, por que simplesmente eu não posso somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e tirar a média aritmética simples? Porque eu tenho que levar em conta quantas pessoas que deram cada nota. Quantas pessoas que deram a nota 1, quantas pessoas que deram a nota 2, nota 3, quantas pessoas deram a nota 4, por aí vai, tá? Nesse caso, o peso de cada nota é o número de pessoas que escolheram aquela nota. Então, para calcular a média ponderada, que a gente vai representar pelas letrinhas MP, temos que multiplicar a nota pela quantidade de pessoas que deram aquela nota, somar e depois dividir pelo número de pessoas entrevistadas, ou pela soma dos pesos, né? Que no caso aí são as pessoas entrevistadas. Então, a fórmula, né, aí em vermelho, MP é a média ponderada, vai ser 1 vezes 32. 1 é o primeiro termo, 32 é o número de pessoas, né, que deram a nota 1, mais 2 vezes 41, mais 3 vezes 10, mais 4 vezes 9, mais 5 vezes 8, dividido pela soma dos pesos. No caso, o peso aí são as pessoas que foram entrevistadas. Então, vai ser 32 mais 41 mais 10 mais 9 mais 8, né? Lá em cima, a primeira parcela, né, vai ser 1 vezes 32, 32, 2 vezes 41, 82, então vai ser 32 mais 82 mais 30 mais 36 mais 40, dividido por 100. Somando, né, o numerador aí vai dar 220 dividido por 100, a gente chega à média 2,2, né? A média de satisfação dos usuários, então, nesse sistema de saúde, é 2,2, levando em conta o peso de cada nota.
como que fica o cálculo da média ponderada utilizando a calculadora. Nossa referência é a Casio FX82MS. Né? Para quem calculou a média aritmética simples usando a calculadora, vai ver que não tem muita diferença, não. A única coisa que nós vamos incluir, né, no esquema para cálculo é a tecla Replay. É aquela tecla maior que está lá na nossa calculadora, de cinza, e aí a gente vai usar uma setinha para cima, que está lá na tecla Replay. Segue a seta vermelha aí no slide, que está indicando exatamente onde que a gente vai apertar na tecla Replay, tá? Então, o esquema é o seguinte, começando aí pelo quadro verde. Primeira coisa é limpar a programação da calculadora, aperta a tecla Shift, a tecla Mod, o número 3 e o sinal igual, igual. Limpei a programação da calculadora, né? Continuando a sequência, né, o quadro laranja, eu vou mudar o modo de cálculo para estatística. Então, eu vou teclar Mod uma vez, aperto o Mod uma vez, e escolho a opção 2, que é referente a SD, que é para estatística. Isso aí é o quadro laranja. Seguindo, quadro rosa, eu vou entrar com os dados na memória. Nós estamos usando a memória M+. Essa teclinha M+, nós já vimos na média aritmética simples onde que ela está localizada, tá? Então, ó, primeiro dado aí, o número 1, é a primeira nota, nota 1, né? 1, teclo M+, vou lá na tecla Replay e aperto aquela setinha para cima, tá? Aperto uma vez e digito 32. Por que 32? É o número de pessoas que deram nota 1. Então, ó, 1, M+, setinha para cima da tecla Replay, o número 32 e o sinal igual. Próximo dado, 2, né, que é a segunda nota lá, 2, M+, aperto a setinha para cima da tecla Replay, digito 41, que é o número de pessoas que escolheram a nota 2, e o sinal de igual. Nota 3, M+, setinha para cima do Replay, digito 10, que é a quantidade de pessoas que escolheram a nota 3, né? E o sinal de igual. 4, M+, setinha para cima da tecla Replay, o número 9, igual. 5, M+, setinha para cima da tecla Replay, 8, igual. Já entrei com todos os meus dados na memória, né? As notas de 1 a 5 e as quantidades de pessoas. Digito AC, para eu poder fazer o cálculo da média propriamente dita. Aí vamos aí para o quadrinho cinza. Para calcular a média, eu teclo Shift, número 2, referente ao S-var, né, que é o cálculo da média. Aí vai aparecer no visor lá o X barra, que é a média. E aí, então, você vai escolher a opção 1 no visor, que corresponde ao X barra. Então, eu teclo o número 1, calculei a média. Teclo o número 1 e o sinal de igual. Aí, calculei a média, tem que aparecer no visor aí o valor 2,2, né? Que é o valor que a gente calculou lá anteriormente. E aí, depois que eu calculei essa média ponderada, que tem o valor 2,2, eu limpo a programação para o próximo cálculo. Mais um exemplo. Qual é a média ponderada dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, sabendo que seus respectivos pesos são 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 2. Quer dizer, o número 1 tem peso 5, o número 2 tem peso 5, o número 3 tem peso 5, o número 4 tem peso 5, o número 5 tem peso 4, o número 6 tem peso 4, o número 7 tem peso 4, o número 8 tem peso 4 e, por fim, o número 9 tem peso 2. Vamos ver como é que fica o cálculo. A fórmula de média ponderada, né, MP,
é a somatória do termo vezes o peso, dividido pela somatória dos pesos. Então, vai ficar 1 vezes 5, mais 2 vezes 5, mais 3 vezes 5, mais 4 vezes 5, mais 5 vezes 4, mais 6 vezes 4, mais 7 vezes 4, mais 8 vezes 4, mais 9 vezes 2, dividido pela soma dos pesos. Então, a soma de 5 mais 5 mais 5 mais 5, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 2, tá? Fazendo os cálculos aí, a gente chega ao valor de 172 dividido por 38. A média ponderada desses números é 4,5. Bom, então usando a calculadora, né, a Casio FX82MS, lembrando que as teclas Shift, Mod, Replay, quem não estiver lembrando onde está localizada essas teclas aí na calculadora, volta lá na aula do uso da calculadora, tá? Para poder relembrar. Então, a gente vai primeiro limpar a programação da calculadora. Para isso, eu teco Shift, Mod, 3, igual, que é o quadro verde aí. Depois, o quadro laranja, eu mudo o modo de cálculo para estatística, né? Então, aperto Mod uma vez, escolho a opção 2 e em seguida eu entro com os dados para a memória. Né? Lembrando que, como eu limpei a programação, automaticamente as memórias estão todas limpas. Isso aí é importante para não dar problema no seu cálculo. Então, eu vou entrar com meus dados. Primeiro o número 1, aperto M+, depois o número... Aí eu teclo, né? Aperto a setinha para cima do replay, teclo o número 5 e o sinal de igual. Então, entrei com o primeiro dado. Depois o número 2, M+, aperto a setinha para cima da tecla replay, digito o número 5 e o sinal de igual. Depois 3, M+, setinha para cima, número 5, igual, tá? E aí eu faço tudo até o 9. 9, M+, setinha para cima do replay, número 2, né, que é o peso do 9, igual, e a tecla C. Então, já entrei com meus dados na memória, vou lá para meu quadrinho cinza. Para calcular a média, eu teclo Shift, número 2, então teclo Shift, 2, e escolho a opção 1, que é a média. Depois eu digito igual, e aí eu já vou ter o resultado, tá? No caso, a resposta é 4,5. E, se quiser limpar a programação para o próximo cálculo, aperta Shift, Mod, 3, igual. Cálculo da média ponderada. Num laboratório de análises clínicas, em 3 setores pesquisados num determinado dia, houve as seguintes faltas de funcionários. 4% de faltas na recepção, 2% na coleta, 6% na administração. Determine a média de faltas neste dia, sabendo que na recepção trabalham 8 funcionários, na coleta trabalham 62 funcionários e na administração trabalham 12 funcionários, tá? Então, observe que neste exemplo, né, a gente pode analisar assim: 4% na recepção tem peso 8, que são 8 funcionários que trabalham na recepção. 2% na coleta tem peso 62, que é a quantidade de funcionários lá. E 6% da administração tem peso 12, que é a quantidade de funcionários lá da administração, tá? Então, ó, a gente não pode simplesmente somar essas porcentagens e fazer uma média aritmética simples. Por quê? Porque a porcentagem aí vai depender do número de pessoas de cada setor, tá? Se eu somar 4 mais 2 mais 6, vai dar 12. Se eu dividir por 3, né, que é a média aritmética simples, o resultado vai ser 4% de faltas. Não vai estar correto, tá? Porque cada setor tem um número diferente de funcionários, então o peso de cada setor vai ser diferente. Vamos ver como é que seria então o cálculo da média ponderada.
Então, ó, média ponderada, MP, é igual à somatória do termo vezes o seu respectivo peso, dividido pela somatória dos pesos. Então, o primeiro termo aí que a gente tem é o 4%. 4 tem peso qual? Tem peso 8. Então, vai ser 4 vezes 8, mais 2 vezes 62, mais 6 vezes 12, dividido pela soma dos pesos. Então, o peso é 8 mais 62 mais 12, que na verdade é total de funcionários, né, nos 3 setores. Fazendo a soma, né, 4 vezes 8, 32, mais 2 vezes 62, 124, mais 6 vezes 12, 72. Dá 228, dividido pela soma dos pesos, que é 82. Eu chego à média de 2,8% de faltas por dia. Essa é a média ponderada, tá? Lembrando, né, que se a gente tivesse calculado a média aritmética simples, o resultado seria 4%. Olha para vocês verem como é que fica errado, né? Daria uma noção errada de quantos por cento de todos os funcionários que estão faltando diariamente, tá certo? Vamos ver como é que fica na calculadora. Começo sempre limpando a programação da calculadora, né? Shift Mod 3 igual, igual. Essas são as teclinhas, né, que eu vou usar lá na calculadora para limpar a programação e limpar as memórias. Depois do quadro laranja, mudo o modo de cálculo para estatística. Aí eu teclo Mod uma vez, escolho a opção 2. Depois o quadrinho rosa, eu entro com os dados na memória, né? A minha memória é M+. Então, o primeiro dado é 4, M+, setinha para cima do replay, 8 igual. Que 8 é o peso da recepção, né? O peso de 4% da recepção. 2, M+, setinha para cima do replay, 62 igual. 6, M+, aperto a setinha para cima do replay, 12 igual. Depois a tecla AC, que é essa tecla vermelha aí da calculadora, né? Aí o visor me traz o número 0. Agora vamos calcular a média. Para calcular a média, eu aperto Shift 2, escolho a opção 1 e depois o sinalzinho de igual. Aí eu já vou ter a minha resposta, que é 2,8. É a média ponderada